Comecei a... Tá bom, então, olá quem está chegando, sejam bem-vindos na nossa aula de hoje. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindos. Oi, 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 pessoal que tá com sangue no olho aí, que quer garantir a aprovação ainda agora, ainda dá tempo, né? O pessoal tá aí feroz, né? Querendo aprovação. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem bem? Me escutam bem? Me dê um oizinho aí se estiver tudo bem pra vocês, por favor. Ana Carolina, Ana Carvalho, Anitta, Kaique. Estão acompanhando tudo certinho? Deixa eu perguntar para vocês. Ontem, algum de vocês participaram da live? Vocês estavam na live? Estavam participando? Ou não? Hoje é o primeiro dia de vocês com a minha aula. Ah, Kaique não, né, Kaique? É a primeira vez que você está participando? Ana Carvalho estava? Ai, coisa boa. Pessoal, é o seguinte, ontem eu acabei começando uma lista de bioquímica celular, né? Então a gente começou a falar um pouco de bioquímica, porque bioquímica, na minha visão, é um dos assuntos mais cobrados em biologia, né, com relação às provas do Tocantins. Então, como é que eu faço essa análise? Na verdade, eu peguei todas as provas anteriores, né, todas as que tinham disponível durante vários anos, e fiz uma análise de questão das quais que caíam mais, quais são os assuntos que mais caem. E um daqueles que mais caem é justamente a bioquímica. Então eu selecionei, foi 8 exercícios para vocês, trouxe e respondi. Só que assim, quem tem base da bioquímica, ficou tudo certo, estava tranquilo, conseguiu acompanhar. Quem não tinha muita base, ficou boiando, né, um pouquinho. Ana Carvalho, que estava aqui, que estava ontem, como é que foi para você a participação? Me responde aí, você conseguiu acompanhar ou estava faltando base ainda? Foi boa? Então tá bom. Então, gente, a proposta da minha aula de hoje, o que é? É justamente tentar fazer uma coisa mais calma, porque ontem foi rápido, foi já na resolução de exercício. Então, hoje vou focar com vocês com mais calma e do assunto de bioquímica que mais cai, que é justamente ácido nucleico. Então, eu vou tentar falar com vocês aqui nesse momento ácido nucleico e também a síntese proteica. É um assunto que eu vou adiantar para vocês, que não é um assunto tão simples, mas eu vou devagarzinho e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem participar a qualquer momento, pode mandar seus comentários. Eu prefiro que se for no áudio, né, que daí eu consigo te escutar melhor, porque eu vou estar aqui apresentando, né, os meus slides. Então, gente, vocês estão prontos aí? Eu posso começar? Bora começar? Quem tá pronto aí, me dá um bora. E aí, e aí? Ah, então ótimo. Esse fica melhor. Então bora, galera. Eu vou começar aqui a aula. Essa aula, como eu falei para vocês, os alunos às vezes, é uma aula que parece simples, e ela é simples, mas os alunos muitas vezes acabam esquecendo de muitos detalhes. Então, como a gente vai trabalhar com algumas moléculas químicas aqui, chega a arrepia, né? Gente que não gosta de química, mas é tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Então, gente, ácidos nucleicos. Por que ele tem esse nome de ácido e é nucleico, né? Olha, o próprio nome já entrega a característica dele. Então, ele é uma molécula que é quimicamente ácida, né? Então, falando em termos químicos, o que é um ácido? Ácido é quando qualquer substância que libera um prótons, né, de H+, em meio aquoso. Então, isso é um caráter ácido. Uma outra coisa é que, historicamente, esses ácidos nucleicos foram encontrados dentro dos núcleos das células. Só que a gente sabe que células que têm núcleo são apenas células eucariontes. Por exemplo, as bactérias não têm núcleo verdadeiro, né? Os vírus também não vão ter núcleo.
Então não é só apenas dentro do núcleo, mas historicamente foi encontrado dentro do núcleo e hoje a gente sabe que, na verdade, a gente vai ter ácido nucleico em vários outros lugares. Como, por exemplo, na mitocôndria tem DNA próprio, no ribossomo, no cloroplasto, no plasmídio da bactéria, na própria bactéria que não tem núcleo, nos vírus. Então, todo mundo vai ter material genético. Isso, gente, é uma grande comunhão, é algo que todos os seres vivos têm em comum. Se eu perguntar assim, ó, por exemplo, tem eu aqui e um copo de água, tá? Eu tenho carbono, nitrogênio, hidrogênio, esse copo de água também tem esses elementos. Quimicamente falando, eu não tenho grande diferença desse copo de água, mas o que torna eu viva e esse copo de água não viva? É justamente uma molécula de material genético e uma estrutura celular, tá? Então, o material genético é aquilo que vai unir todos os seres vivos. Beleza, e lógico, vão carregar a informação genética do indivíduo. Todo ser vivo possui material genético. Tá claro para vocês aí? Tá indo? E aí? Eu quero ver vocês participando da aula também, engajados aí, tá? Para ficar mais interessante. Tá, voltando aqui então para a aula. Pessoal, os ácidos nucleicos são polímeros. O que seria um polímero? São repetições de alguma coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, num trem, o trem não tem vários vagões naquele trem? Então, cada um daquele vagão seria um polímero, tá? Então, um polímero é uma repetição de várias pecinhas. Que pecinhas são esses? São formados, então, por sequências que eu chamo de nucleotídeos, tá? Nucleotídeos. O que compõe obrigatoriamente um nucleotídeo? Eu vou ter aqui um grupo fosfato, que é essa bolinha amarela que vocês estão vendo, uma pentose, ela é chamada assim de pentose porque é um açúcar, então pentose termina com ose, pente, porque tem 5 carbonos, met, et, prop, but, pente, né? Pentose. No caso do RNA, a pentose vai ser a ribose, no caso do DNA vai ser a desoxirribose. E eu tenho aqui uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela pode ser de 4 tipos no DNA e de 4 tipos no RNA. Então, ao todo, são 5 tipos de bases nitrogenadas. No DNA, a gente tem adenina, guanina, citosina e timina. No RNA, a gente tem adenina, guanina, citosina e uracila. A diferença aqui vai ser que o RNA tem uracila e o DNA tem timina, tá? Então, essa basicamente é a troca, o que um é diferente do outro. Bom, então, olha só. Apesar de eu ter mostrado para vocês essa coisinha toda bonitinha, coloridinha aqui nas pecinhas, essa é a conformação química dessa molécula mesmo, tá? Então, aqui, ó, se vocês verem um grupo fosfato, eu tenho um fósforo aqui, ó, e vários átomos de oxigênio ligados a ele, né? Então, eu tenho o grupo fosfato aqui. Olha aqui a base nitrogenada. Por que ela chama assim? Olha o tanto de nitrogênio que ela tem. Então, eu chamo de base nitrogenada, principalmente por essa característica, né, de ter vários nitrogênios. E aqui eu tenho essa pentose. Então, ó, se vocês olharem bem a pentose, eu tenho aqui, ó, o carbono 1, ó, 1 linha, tá vendo a pentose? 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas, né? Então, eu vou ter 5 carbonos aí que compõem a minha pentose. Beleza. Gente, eu queria que vocês observassem bastante essa imagem que está mostrando a diferença de uma pentose, dessas duas pentoses. Uma é a desoxirribose, presente no DNA, é por isso que esse Dzinho aí vem dessa molécula, e eu tenho a ribose presente no RNA. Olha a diferença delas. Elas são basicamente a mesma coisa, não vai ter muita diferença. A única diferença que essa molécula vai ter é que a ribose vai possuir um átomo a mais de oxigênio. Então, ela é uma ribose, porque tem um átomo a mais de oxigênio, esse OH pintadinho de rosa aqui. Agora, se a gente olhar a desoxirribose, essa desoxirribose, ela perdeu
um oxigênio. Então, desoxi, perdeu o oxigênio. Então, ela vai ter só esse Hzinho aqui que está pintadinho em azul. Dá para perceber bem a diferença? Uma diferença sutil, uma diferença simples, mas que faz toda a diferença na instabilidade da molécula. Por exemplo, o RNA é muito mais instável, então ele é mais fácil de mutação. Enquanto o DNA ele é mais estável, mais firme, digamos assim, e é mais difícil de acontecer mutações com ele em relação ao RNA. E aí, tá dando para entender? Tá dando para acompanhar, meu povo? Me dá um feedback aí, rapidinho, para ver se vocês estão aí, estão acompanhando. Ó, temos aqui 14 participantes nessa sala de aula. Eu espero que vocês estejam acompanhando bonitinho aí. Que bom que vocês estão acompanhando. Fico feliz com o retorno de vocês. Então, bora voltar lá, que agora é uma parte mais tranqueirinha, né? Mais tranqueirinha, que a gente acaba esquecendo desse detalhezinho. Então, aqui eu peguei para vocês as bases nitrogenadas. Olha, eu tenho bases nitrogenadas que são, na verdade, elas são derivadas de umas substâncias que eu chamo de purinas e outras que eu chamo de pirimidinas. O que tem de diferente entre essas bases nitrogenadas? Olha essas de cima. Quantos anéis aromáticos essas bases nitrogenadas aqui de cima conseguem ter? São dois anéis, ó. A adenina vai ter 2 anéis aromáticos. A guanina, 2 anéis aromáticos. Por isso que ela é derivada dessa substância que eu chamo de purina. Agora, vamos olhar de baixo? Citosina, quantos anéis aromáticos? 1. Timina, 1 também. Uracila, 1 anel aromático. Por isso que ela é derivada de uma substância que eu chamo de pirimidinas. Então, ela vai ter 1 anel aromático. Para a gente gravar quem é purina e quem é pirimidinas, tem um macetinho que fala bem assim, ó. A adenina com guanina é pura. Então, isso lembra muito de água pura. Né? Água que é pura, aqui, ó. Água pura. Tá? Então, adenina, guanina, purina. Água pura. Agora, citosina, timina e uracila só pode ser cetupira, pira de pirimidina. E aí, conseguiram entender esse macetinho ou tá muito complexo para a cabeça de vocês? Ou tá de boa? Me respondem aí. Água pura, cetupira. Se vocês lembrarem a água pura, tá ótimo. Cetupira, e daí você vai lembrando depois, tá? Se lembrar só a água pura, já matou a questão, já consegue entender o que é pirimídicas e purinas. Água pura, cetupira. Beleza, então bora para a molécula de DNA. Como eu falei para vocês, a molécula de DNA também pode ser chamada de ADN, né? Então, ele é um ácido desoxirribonucleico, aquele que perdeu o oxigênio, e a pentose dele é uma desoxirribose, é por isso que ele tem esse nome. A conformação química dele, C5H10O4, C5H10O4. Gente, ele é uma dupla hélice, então ele é em formato de uma escada retorcida, então é sempre dupla hélice, tá? Tem algumas questões que perguntam, é uma fita simples, é uma fita tripla? Eu até vi uma questão, acho que foi da Unig, perguntando se era uma fita tripla. Não, gente, é uma fita dupla. Fita dupla, beleza? Então aqui eu tenho os corrimões da escada, esse azul com esse marrom, e eu vou ter aqui os degraus da escada. Esses degraus são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas é como se elas fossem casadas, tá? Ela não anda separada do outro. Então, você já viu a arara? A arara, né, quando ela encontra o par dela, ela anda para o resto da vida. Então, é aqui a mesma coisa dessas bases nitrogenadas. Então, a adenina sempre vai ligar com timina, citosina sempre ligando com guanina. Então, eu tenho uma ligação através de ligação de hidrogênio. Elas se ligam através do hidrogênio. Então, A com T, C com G. A com T, C com G. É uma musiquinha. Para quem tem ritmo aí, vai no ritmo. A com T, C com G. A com T, C com G. Pronto, não tem como errar, gente. A com T, C com G, é isso que acontece. Agora, atenção nesse detalhe. Vocês estão vendo que para me ligar adenina com timina, eu tenho uma ligação dupla? E se eu vou ligar citosina com guanina, eu tenho uma ligação tripla?
O que vocês acham que é mais fácil de arrebentar? Uma ligação dupla ou uma ligação tripla? Acertou quem disse ligação dupla, é mais fácil de arrebentar. Uma ligação tripla, ela é mais forte, né? Então, é mais difícil de arrebentar aí essa fita de DNA se eu quisesse cortar ela ao meio. Beleza? Estão entendendo? Alguma dúvida até agora ou tá tudo certo? Nenhuma dúvida por enquanto? Então, beleza. Então, seguimos adiante. Pam, 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 pam. Então, gente, ó, vimos tudo coloridinho, tudo na gracinha. Agora vamos para o mundo real. Bora pra faca na caveira, né? Mas, então, gente, ó, eu quero que vocês percebam, né? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o grupo fosfato. Tá vendo que tem um grupo fosfato pintadinho aqui nesse quadradinho de marrom? Grupo fosfato, já consigo identificar o fosfato aqui no meio. Beleza. O que está aqui embaixo é o quê? É a pentose. E o que está ali se ligando aqui, né? Inclusive está até com a letra C, é a citosina, né? Então, que é uma base nitrogenada. Uma base nitrogenada está se ligando com outra através de ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui no meio, ó. Tudo aqui, hidrogênio se ligando. Uma base nitrogenada está se ligando à outra por ponte de hidrogênio. Tudo certo? Beleza. Geralmente essa ligação todo mundo sabe e ninguém esquece. Qual que é o problema? O problema é quando eu tenho uma ligação chamada de fosfodiéster, que é que vai fazer o corrimão da escada. Então é nessa que o pessoal se esquece. Qual que é uma ligação fosfodiéster? É a ligação do grupo fosfato com a pentose. Então, gente, ó, para mim mostrar para vocês, eu quero que vocês observem. Vocês começam a contar o carbono mais próximo da base nitrogenada. É o carbono da pentose. Então, bora começar a contar o carbono mais próximo da base nitrogenada. Então, ó, aqui eu tenho carbono 1, depois carbono 2, depois eu tenho carbono 3. Se vocês olharem para esse carbono 3 aqui, ele está se ligando com quem? Com o grupo fosfato. Então, o 3 linhas, está se ligando com o grupo fosfato. Vamos continuar no carbono. Aí eu tenho 4 e eu tenho carbono 5. O carbono 5 está se ligando com quem? Com o grupo fosfato lá de cima. Então, gente, se você fazer isso com toda a fita de DNA, vocês vão ver que o grupo, né, que o carbono 3 e o carbono 5 está sempre se ligando ao grupo fosfato, formando o corrimão da escada. Ou ele está se ligando com o que está mais alto que ele, o grupo fosfato numa altura maior ou numa altura menor. Então, gente, não sei se vocês já ouviram falar aquela questão que fala assim, ó, qual é a direção da vida? A direção da vida é na direção 5 linhas, 3 linhas. Então, quer dizer que o carbono 5 linhas está ligando a um grupo fosfato e o carbono 3 linhas também está ligando a um grupo fosfato. Como é que eu consigo chegar nesse número? Sempre enumerando o carbono a partir da base nitrogenada. Então, a minha base nitrogenada está aqui, eu vou enumerar o primeiro carbono como carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E aí? Entenderam ou falei grego? Geralmente nessa parte aqui os alunos perguntam bastante, eles não entendem nada. Eu quero saber de vocês. Vocês entenderam? Sim, ó, a Ana Carvalho tá afiada. Andressa, tá entendendo, Andressa? Olha que coisa boa, minha xará. Adoro. Quem tem meu nome tem que ser vencedora. Então, bora indo, gente. Então, já que tá entendido, eu vou passar pra frente. Se surgir alguma dúvida, é só vocês me falarem que aí a gente vai resolvendo as dúvidas. Bom, uma coisa importante ressaltar também é que essas fitas, ela é uma dupla fita de DNA e elas são antiparalelas. O que isso significa? É que se uma está na direção 5 linhas, 3 linhas, a outra está na direção 3 linhas, 5 linhas. Elas são ao contrário, gente, ao contrário. Se uma está indo para cima, a outra está indo para baixo. Elas são sempre ao contrário. Isso é chamado de antiparalela, tá? Então, toda vez elas são antiparalelas, toda vez são antiparalelas, tá?
Beleza, então aqui eu tenho os ácidos nucleicos formados de nucleotídeo, e esse nucleotídeo, né, como eu falei, sempre numerando aqui a pentose a partir do carbono mais próximo da base nitrogenada, e aí eu sempre vai dar o carbono 3 linhas ligado a um grupo fosfato e o carbono 5 linhas também ligado a um grupo fosfato. E isso aqui, gente, ó, como eu for ver, é sempre uma fita que eu chamei para vocês de antiparalela. Então, uma fita antiparalela, não se esqueçam disso. Muitas questões perguntam isso, muitas. Agora, você já ouviu falar que quando a gente calcula a questão aqui do DNA, a gente tem essa relação de Chagas? Não sei se já ouviram falar disso. Ó, presta atenção comigo. Lembra que eu falei que o A tem que se ligar com T, o C com G, A com T, C com G. A com T, C com G. Beleza. Então, numa fita de DNA, a mesma quantidade de adenina eu tenho que ter de timina. E a mesma quantidade que eu tenho de citosina, eu tenho que ter de guanina. Porque elas são pares. Elas sempre andam aos pares. Então, se eu tenho uma quantidade de adenina, eu tenho que ter de timina, citosina, guanina. Isso no final vai dar 1, ou então igual a 100%. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve essa continha, então? Ó, então, eu tenho aqui 13% de adenina. Se eu tenho 13% de adenina, quantos por cento eu tenho que ter de timina também? Se é a mesma quantidade de adenina eu tenho de timina? Respondem aí no bate-papo para me ver. Se é a mesma quantidade de adenina, eu tenho que ter a mesma quantidade de timina. Então, se é 13%, eu também tenho que ter 13%. Para 100%, faltou quanto? Ó, 13 mais 13 dá quanto, galera? 13 mais 13 dá 26. Para concluir 100%, falta 74. Beleza. Aí agora, é só eu dividir esse 74 por citosina e guanina. Aí, se eu dividir isso por citosina e guanina, no final das contas vai dar 100%. Se vocês fizerem a conta aí, vai dar isso. E aí? Alguém fez a conta? Vamos ver. Ana, você fez a conta? 37 para cada. No final, se você somar tanto os de cima, os pares de base de cima, quanto de baixo, vai dar 100%. Então, é isso que eu tenho que fazer. Muito simples. Um outro jeito de resolver isso aqui, né? A porcentagem de uma base nitrogenada. Então, uma base nitrogenada somada àquela que não é par dela, tem que dar 50%. Então, ó, se eu fazer aqui 13, mais quanto para dar 50%? Aí é só colocar a porcentagem igual pelo par de base dela. Então, super simples, super fácil, relação de Chagas. Entenderam, gente? Ou querem tirar alguma dúvida em relação a isso? Beleza. Então, seguimos. Gente, olha só. Eu adoro esse meme. É o de uma cientistirinha. É um meme porque tem um duplo sentido. Só os espertos vão entender esse duplo sentido. Então, vamos lá. Ó. Sil, na cadeia de DNA, quais os pares de base nitrogenada C, T, AT? Então, é só a gente ligar. O C se liga com quem? Com G. O T com A, o A com T e o T com A. No final, então, o rapazinho aqui, o nerdzinho, passou a cola para a moça, né? Aí, com esses pares de base que ela pediu, formou a palavra gata. Aí, né, as meninas vendo. Aí, ao invés de passar a cola, ele me deu uma cantada no meio da prova. Um moleque esquisito. Gente, me respondem. Será que esse rapaz passou mesmo a cantada ou não? Na opinião de vocês, o que vocês acham? Olha, muita gente fala assim, ó, lá na aula, né? Quando às vezes as pessoas respondem assim. Não, ele não passou a cantada, né? A única coisa que ele fez foi responder a passar a cola para a moça. Só que vocês repararam no ponto de exclamação? Então eu não sei não, hein? Eu acho que ele fez as duas coisas. Ué, tem que ser esperto, né não? Beleza, passando aqui então para a molécula de RNA.
O RNA também chamado de ARN, né? Ele é o ácido ribonucleico, o açúcar dele é uma pentose, a conformação química é C5H10O5, ele é de fita simples, ele não vai ter uma fita dupla, e as bases nitrogenadas dele são justamente adenina, citosina, guanina, não tem timina, e ao invés de timina eu terei então a uracila, tá? Então é A com U, C com G, tá? Nesse ambiente. Então uma fita simplesinha, às vezes ele vai precisar se parear quando ele está transmitindo uma mensagem, aí ele também vai se parear, mas normalmente ele é uma fita simples. O RNA, gente, ele vai estar presente lá no ribossomo. O ribossomo a gente sabe que é aquela organela responsável por formar a proteína, né? Então ele vai estar presente lá no ribossomo, então eu chamo de RNA ribossômico. Eu tenho um RNA que vai mandar a mensagem do DNA. Então o DNA escreve a mensagem e aí essa mensagem é enviada através de um RNA. Mais para frente eu vou ensinar isso para vocês. E eu também tenho o RNA transportador. Então, no final das contas, a gente quer produzir uma proteína. Só que para mim fazer uma proteína, eu tenho que ter os ingredientes. E os ingredientes de uma proteína é justamente aminoácidos. Então, quem transporta esses ingredientes é justamente o RNA transportador. Então, ele pode assumir aí essas três funções. Diferençazinha de DNA para RNA. Então, DNA vai ter a pentose, né, a desoxirribose, enquanto o RNA ribose. DNA dupla hélice com os pares de base adenina, citosina, guanina, timina, e elas são ligadas por ligação de hidrogênio, enquanto o RNA é de fita simples e as pares de base é adenina, citosina, guanina e uracila. Bom, isso aqui foi até uma questãozinha do Enem, né, que caiu, que estava perguntando o seguinte: Mafalda, às vezes me pergunto, qual é o sentido da vida? É na direção 5 linhas, 3 linhas, Felipe. Eu acho que agora vocês já entenderam. O que é isso, 5 linhas, 3 linhas? 5 linhas, 3 linhas é o carbono da pentose. É o carbono da pentose, que se eu começar a enumerar a partir da base nitrogenada, sempre o carbono 3 vai se ligar a um grupo fosfato e o carbono 5 a um grupo fosfato também. Então, direcionando a vida, construindo a fita de DNA que tem a nossa codificação genética. Esse memezinho aqui também, essa shard, é um desenho que eu curto muito também, que aqui está um livro, está falando assim, ó, The Music of Life, né, a música da vida, e tem um anjo justamente tocando a harpa, que na verdade é construindo uma fita de DNA. Incrível, né, gente? Tudo isso. Foi tranquilo para vocês até agora? A biologia, gente, eu falo para vocês, essa é a parte mais complexa da biologia, porque ela é muito molecular e a gente não vê. Mas a biologia, ela é linda, ela é incrível, ela é fantástica, tá? Então ela é realmente muito linda. Eu preparei uma lista de exercícios para vocês, eu vou disponibilizar daqui a pouquinho para a gente fazer juntos, mas por enquanto eu vou dar segmento na aula. Tá tudo ok aí para vocês? Respiraram? A gente pode dar segmento para um próximo conteúdo, que seria síntese proteica? Então, simbora. Isso aqui foi mamão com açúcar, eu tenho certeza que vocês tiraram, né? Mas mais uma vez eu falando, quero que vocês me deem feedback para eu saber como é que tá o andamento. Então, chegamos numa parte que o pessoal tem um medo danado, mas eu acho simples se a gente for nesse ritmo aqui, né? É a expressão gênica, que eu chamo de dogma central da biologia, tá? Então, a expressão gênica, gente, ela vai resumir nesse slide. Então, se você não tiver com a caneta e com papel, não estiver anotando, no mínimo, você tem que tirar uma foto desse slide aqui agora, né? Tira uma foto aí do que está aparecendo para vocês, porque isso vai ser muito importante. Vai ser muito importante para vocês sempre saber quais são os processos que estão acontecendo aqui, tá? Então, esse é o dogma central da biologia. Quando a gente está falando de dogma,
Dogma é uma coisa que não muda. Então, a igreja, né? A igreja católica tem um dogma dela. Então, os dogmas delas, eles nunca vão mudar. Então, aqui na biologia é a mesma coisa. É o dogma da biologia. Beleza. Quando eu tenho DNA, gente, DNA, para transformar em mais DNA, eu chamo esse processo de replicação ou duplicação. Quando é que eu estou formando mais DNA? Principalmente no processo de divisão celular. Eu sou uma célula e eu vou me dividir, eu quero ter filhas, né? Eu quero ter células filhas. Então, para me ter essas filhas, eu preciso produzir mais DNA para me contribuir, para me doar para elas a mesma quantidade de DNA que eu tenho. Então, na hora do processo de divisão celular, eu preciso fazer uma replicação, uma duplicação do meu DNA para me ficar com a mesma quantidade de DNA da minha célula que eu vou dividir, tá? No caso da mitose. Então, eu preciso dessa replicação, duplicação, quando eu tenho DNA formando mais DNA. Agora, às vezes o DNA ele quer mandar uma mensagem. Exemplo, digamos que a gente resolveu pegar um bronze, quer pegar uma corzinha. Tanto os meninos quanto as meninas querem ir para a praia, né? Quer pegar um solzinho, ficar todo bonito, todo charmoso, toda charmosa. E a gente resolve ficar um pouquinho no sol. Bom, o que vai acontecer? A gente tem um mecanismo que vai produzir melanina, né? A gente vai ativar a produção de melanina para a gente ficar com uma corzinha mais morena, digamos assim. Mas essa informação, ela tem que vir lá do nosso gene, né? Então, qual vai ser o processo até a produção de uma melanina, que é uma proteína? Então, o DNA vai mandar essa informação para o RNA. Então, o DNA só manda. O RNA é quem vai ser o operário, digamos assim. O DNA só vai mandar. Olha, a mensagem é essa. O RNA vai transcrever isso. Vou transcrever aqui essa informação do DNA. Esse RNA, ele vai lá para o ribossomo. Aí ele vai lá para o ribossomo, porque é lá no ribossomo que eu tenho um processo de produção de proteína. Só que entende que eu estou mudando uma linguagem de nucleotídeo para uma linguagem agora de proteína, de aminoácido. Então, quando eu estou mudando uma linguagem, é como se eu estivesse mudando a linguagem do português para o inglês. Então, eu estou fazendo uma tradução, ou melhor, do inglês para o português. Eu estou fazendo uma tradução. Então, o RNA produzindo uma proteína, eu tenho uma tradução acontecendo. Então, esses são os processos principais. Replicação, transcrição, tradução. Super simples. Vamos começar, então, com a replicação do DNA. Replicação do DNA. Então, processo pelo qual uma molécula de DNA vai virar duas. Isso é importante onde? Lá no processo de divisão celular. Quando eu falo de mitose, de meiose, eu preciso dividir, multiplicar, né, na fase S lá da intérfase, eu preciso duplicar o meu material genético para depois dividir essas células, tá? Gente, quem puder, né, quem tá gostando da aula, quem tá curtindo, já se inscreva no Instagram, tira uma foto, marque a gente, que a gente está fazendo isso com todo carinho e amor para vocês. Eu espero que, do fundo do coração, isso aqui esteja sendo útil para vocês, tá? Então, beleza. Então, eu tenho lá uma molécula querendo virar duas. Isso aqui é essencial para a divisão celular, sempre lembrando que é um processo que eu chamo de semiconservativo e que sempre vai na direção 5 linhas, 3 linhas. Eu espero que vocês já estejam careca de saber o que é isso de 5 linhas para 3 linhas. Então, vamos para a primeira fase. Eu tenho aqui, ó, a minha fita de DNA, que ela é dupla hélice, que é um rimão retorcido. Eu começo a abrir essa dupla hélice, como se fosse um zíper. Não tem um zíper de calça que a gente começa a abrir? Beleza. A mesma coisa vai acontecer aqui com a separação dessas fitas de DNA. Só que eu vou ter uma enzima que ela é chamada de helicase. Ase, eu já sei que é o final de uma enzima. Então, helicase, ela vai pegar e vai abrir essa fita de DNA. Só que o que acontece? Eu tenho algumas proteínas especiais, vocês estão vendo essas bolinhas roxinhas? Essas bolinhas roxinhas aqui servem para deixar essa molécula de DNA aberta. Por quê? Porque ela facilmente consegue se interagir, ela vai embolar de novo, tá? Então, é melhor que ela fique afastada. Beleza, afastei aí a minha fita de DNA e eu tô abrindo aí essa dupla hélice. Beleza, o que vai acontecer depois? Depois de separar as fitas do DNA, é necessário o primer.
o primer é um pedaço de RNA que indica por onde deve começar a replicação. Então, primer, gente, primer é a mesma coisa que iniciador. Então, eu tenho uma sequência específica, um RNA específico que vai se grudar ali na minha fita de DNA e vai falar, comece por aqui. Comece por aqui. Aí vai ter uma molécula, uma enzima também, chamada de DNA polimerase. Essa é a DNA polimerase 3. Eu tenho DNA polimerase 1, tenho DNA polimerase 2 e tenho DNA polimerase 3. Essa DNA polimerase, ela vai começar o processo de reconstituição dessa fita de DNA. Então, sempre acontecer com G, acontecer com G. Ela está transcrevendo, ela está aqui, ó, fazendo a replicação. Ela está fazendo a duplicação dessa fita de DNA, tá? Olha, essa aqui de cima está indo da direção 3' para a direção 5'. Agora, na fita de baixo vai acontecer justamente o contrário. Eu vou ter também um primer que vai se ligar aqui nessa fita embaixo, indicando o processo de construção, só que vindo da direção 3' para a direção 5'. É a DNA polimerase 3 também que vai fazer esse processo. Bom, no final eu estou construindo uma em uma direção e outra em outra direção. Já falei que a fita é antiparalela, né? Então, realmente é de forma ao contrário mesmo. Uma está indo para um lado, outra está indo para o outro. No final do processo, a gente tem duas fitas de DNAs iguais. Então, ó, eu tenho aqui essa fita verde ela foi aberta pela enzima helicase, aí chegou a enzima DNA polimerase 3 e começou a fazer a reconstituição dessa fita. No final das contas, o que vai acontecer? Eu vou permanecer uma fita, né, um lado da fita antigo e um lado da fita recente, mais novo. Esse processo eu chamo de semiconservativo, porque eu preservei o filamento original e eu tenho um filamento novo. Então, é um processo chamado de semiconservativo. E o sentido da vida é sempre em qual direção, gente? Direção 5', 3'. Isso quer dizer que lá na pentose do nucleotídeo, os 5' e o 3' está participando da ligação fosfodiéster, que está ligando entre ao açúcar com o grupo fosfato, formando aí, então, o grupo da origem da vida. Mais uma vez aqui essa imagem para a gente ver. Então, olha só, tenho aqui a dupla fita. Beleza, eu tenho uma enzima que vai helicase, ela vai começar a abrir essa dupla fita. Tem o primer vai se ligar, onde vai ser a região que vai mandar justamente a formação da DNA polimerase, começar a reconstituir essa fita. Eu tenho uma cadeia que sempre vai ocorrer de forma linear, bastante rápida, não vai ter problema, e outra cadeia que vai fazer os fragmentos de Okazaki, que é justamente faz um fragmento, parou, faz outro fragmento, parou. Então, é sempre, gente, uma que ocorre de forma linear e outra que está sempre um pouco atrasadinha em relação à outra, tá? Então, eu tenho uma cadeia linear e uma cadeia atrasada. É simples, é tranquilo. Deixa eu ver se vocês ficaram com dúvidas, se vocês entenderam. E aí? Fui de uma vez e não vim olhar vocês. Aí agora eu quero saber. Vocês entenderam? Conseguiram acompanhar esse processo aqui? Ai, gente. Que silêncio. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ana Carvalho e Andressa, Leonardo. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Pessoal, então quero saber, porque esse aqui é um processo um pouquinho que bagunça um pouco a cabeça dos alunos, né? Então eu queria saber se realmente deu para entender, se vocês conseguiram pegar o fluxo, se está indo. Eu estou indo assim, tentando ir o mais calma possível, né? O mais devagarinho. Já ouviu falar que devagarzinho a gente chega longe? E a gente já está começando longe, a gente já está começando focado. Já está começando difícil, tá? Então, beleza. Então, vamos lá, vamos voltar.
Falei aqui então do processo para vocês de replicação do DNA e agora eu vou começar a falar para vocês do processo de transcrição. Então, mais uma vez, eu tenho DNA formando DNA, o processo é replicação, duplicação. Agora não, agora eu estou mudando de processo. Agora é o DNA mandando uma mensagem para o RNA. Então, o RNA agora vai começar a fazer uma transcrição dessa mensagem do DNA. Bora ver como é que funciona. Lembrando o que é gene, gente. O que é um gene? Gene é um pedaço de DNA com informações para a formação de uma proteína. Bom, se eu pegasse o DNA de vocês aqui, digamos que eu vou pegar a Andressa, peguei o DNA da Andressa, tirei o DNA dentro da célula dela e se eu esticasse esse DNA, ele ia daqui até na Lua. Ele é uma fita enorme, é muito DNA. Só que ela fica toda emboladinha dentro das nossas células em formato de cromatina ou de cromossomos, tá? Mas ela é bem longa, só que bem fininha. Gente, tudo que tem no DNA é codificante? Tudo aquilo que o DNA tem vai produzir uma proteína? Não, nem tudo. Na verdade, a maior parte do DNA a gente ainda nem sabe para que serve. As pessoas até chamam de DNA lixo, a gente nem sabe para que serve ainda. Apenas 1,5% do nosso DNA é formado por gene, que é por uma região que vai realmente formar uma proteína. Vocês sabiam dessa estatística? Eu fiquei bem assustada a primeira vez que eu descobri isso. Bom, então assim, a gente acha que sabe muita coisa da ciência, né? Mas na verdade a ciência está avançando todo dia. Então, bora lá para o processo de transcrição. Esse processo, gente, tanto como de duplicação, vai acontecer dentro do núcleo da célula, é lá dentro do núcleo. Então, nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, tem ali a membrana nuclear em rosinha e dentro do núcleo da célula tem um material genético. E ele consiste na formação de uma cópia inversa de DNA em RNA mensageiro para a fabricação de proteínas, ou seja, eu tenho que formar um RNA mensageiro a partir de um DNA, que vai servir como molde para mim. Calma, se ficou bagunçada agora essas palavras na cabeça de vocês, eu vou começar a explicar devagarzinho, tá? Então, eu tenho 3 fases, que é uma fase de iniciação, uma fase de enlogação e uma fase de terminação. Bora lá para a fase de iniciação. Então, ó, dá uma olhada aqui, nesse começo aqui, no começo dessa imagem, ó. A fita de DNA, direção 5 linhas, 3 linhas, significa que elas são antiparalelas e tudo mais. O que vai acontecer aqui? Né? Vocês conseguem ver que eu tenho uma região aqui que chama promoter, que é uma região promotora? Essa sequência aqui, ela vai falar assim, aqui você começa a abrir a fita de DNA, aqui começa a abrir o zíper, vai indicar. Aí vai vir uma enzima chamada de RNA polimerase, tá? Não é mais a DNA polimerase, aqui no caso de transcrição é RNA polimerase. Lembrem disso porque tem uma questão da UFT que a gente vai resolver, que caiu justamente essa pegadinha. Então, é uma RNA polimerase. O que essa RNA polimerase faz? Ela vai começar a abrir a fita de DNA. Então, ó, abriu a fita de DNA. Tá vendo a bolinha verde? A bolinha verde, já te falei, ela serve para deixar essa fita separada. Então, ela vai separar essa dupla fita de DNA. E agora, a RNA polimerase, ela começa a produzir a fita de RNA mensageiro. Então, é tanto a RNA polimerase, ela abre a fita de DNA, como ela começa a produzir essa fita de RNA mensageiro. Como é que eu faço essa fita de RNA mensageiro? Gente, sempre lembrando aí do A com T, no caso que a gente não tem o T, seria A com U, que é a uracila, C com G. Então, A com U, C com G, assim eu vou formando a minha molécula de RNA mensageiro. Esse é o processo que eu chamo de enlogação, que é a cópia inversa de um DNA molde. Como é que é isso? Então, ó, separei aqui a fita de DNA, aí eu estou começando a formar. Dá uma olhada aqui nessa extremidade aqui, que está começando a formar a fita. Eu tenho aqui o A com U, esse T aqui não deveria, na verdade o T é do DNA, né? Mas no caso o RNA não tem a timina, seria o U. Então, timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina, adenina com uracila e assim sucessivamente.
Eu estou fazendo um processo de transcrição. Então, a partir de um DNA, que eu chamo de DNA molde, eu estou formando o meu RNA mensageiro. Sempre fazendo aquela ligação, né? C com G e, no caso, o A vai se ligando sempre com U, porque eu não tenho timina. Beleza, povo? Tá dando para entender? Por que chama assim, cópia inversa do DNA molde? O DNA que está me servindo de molde é esse que está aqui na parte de baixo. Agora, se eu olhar para essa parte de cima, seria a fita complementar, né? Então, seria a fita complementar do que está embaixo, que é justamente o que o RNA está formando, né? Então, A com T, C com G, aquela coisa toda que a gente já falou. Esse aqui é o mesmo processo, só em uma outra figura. Então, a gente está formando esse processo de elongação. Beleza? E o processo de terminação é o seguinte. Aí, eu estou transcrevendo essa fita de RNA. E aí, o DNA tem uma... Tanto como eu tenho a sequência promoter, que é para começar a transcrição, eu vou ter uma fita que fala assim, acabe agora com essa transcrição. Aí, pronto. Aí, vai chegar nessa fase, né, que vai falar termine, e pronto, acabou. Aí eu já transcrevi aqui esse RNA. Então, eu formei o RNA mensageiro a partir de um DNA que ele é molde. E aí, povo? Mais uma explicação que eu dei para vocês, né? Quero saber se depois que a gente entende direitinho o processo de duplicação, fica mais fácil da gente entender a transcrição. Mas eu sei que é complexo. Vocês conseguiram entender a minha explicação aqui? Quem ainda está acompanhando a aula? Me dá um alô. Quem ficou com dúvida? Quem não entendeu? Ai, que bom. Assim, gente, eu fico muito feliz quando vocês me dão um feedback de que está tudo claro. Mas se não tiver tudo claro, vocês podem perguntar, porque o meu papel, a minha função aqui é ensinar para vocês. E como eu falei, gente, tem uma lista que eu preparei para vocês só de questões dos últimos anos sobre esse assunto. Então, esse assunto, gente, é certo que ele vai cair. Pelo menos uma questão vai cair. Ele é certo. Ele é com certeza vai cair. Depois vocês vão falar para mim se caíram ou não. Com certeza absoluta esse assunto vai cair. Então é por isso que eu estou entregando aqui para vocês o ouro. Estou entregando o ouro, tá? Que isso aqui vocês têm que saber realmente que vai cair. Beleza. Gente, tem um processo também que aí formei essa fita de RNA mensageiro e agora vai ter um processo que eu chamo de splice, tá? Splice, ele vem de corte, de tesoura. O que é isso? Consiste na retirada de porções de intron e união de exon. Servem para lapidar os RNAs, né, os RNAs mensageiros. Então, lembra que eu falei para vocês que eu tenho regiões codificantes do DNA e regiões não codificantes? Então, agora, a partir de um DNA, eu formei uma fita de RNA. Beleza, formei. Só que essa fita de RNA, ela ainda não está pronta, ela está imatura, eu preciso lapidá-la. Como é que eu lapido ela, né? Igual o diamante, a gente acha um diamante bruto, agora a gente vai ter que lapidar esse diamante até virar um anel, né? Uma joia preciosa, um trem bonito. Gente, toda fase que eu chamo de exon, tudo que eu chamo de exon, é justamente a parte que codifica. Olha aqui a imagem aqui do lado. Então, eu tenho um quadradinho aqui que é marrom, outro amarelo, outro verde, outro azul. Então, tudo isso aqui é a minha região que eu codifico. Só que vocês estão vendo que tem uma parte aqui que liga um ao outro que não serve para nada? Na verdade, a gente não sabe para que serve ainda. Por isso que às vezes a gente fala que é um DNA lixo. Essa é a parte que eu chamo de introns. Então, o que eu faço? Eu vou retirar essa parte aqui dos introns, tirar esses espaços que não servem para nada e vou juntar os exons. Então, aqui, por exemplo, eu juntei o exon 1, o exon 2 e o exon 4. Nesse outro lado, eu juntei o exon 1, o exon 3 e o exon 4. Eu começo a brincar com o meu RNA. Eu começo a lapidar ele, eu posso montar, posso jogar essas pecinhas para onde eu quiser.
né? Isso vai me dando uma certa variabilidade de informação, né? Uma variabilidade. Isso vocês sabem que variabilidade genética é super mega importante para a evolução das espécies, né? Para a sobrevivência das espécies. Beleza. Então, ó, após o RNA mensageiro ser formado, ele fica livre no núcleo, mas ainda está imaturo. Sofre o processo, né? Processo de processamento de RNA ou splice. Eu gosto mais de falar splice. Que splice vem de corte. É só lembrar um corte. Eu vou cortar os introns. É a parte que não serve para nada e vou juntar o exon, que é realmente a parte codificante. Olha aqui nessa imagem. Eu tenho aqui os exons. Exons são esses pontinhos coloridos, né, onde eu tenho os quadradinhos coloridos, e a parte onde não tem nada de colorido, eu só vou retirar. Então, eu retiro os exons, os introns, desculpa, e vou juntar os exons, tá bom? Depois que isso acontece, depois que esse processo acontece, aí o meu RNA está maduro, aí ele está pronto. Então, mais uma vez, gente, se a gente fosse pegar uma outra imagem real, ó, exon, minha região que ela é codificante. O intron não é codificante. Então, eu vou e eu faço uma voltinha assim, ó, como se fosse uma voltinha de tesoura, corto isso aí, pronto. Juntei os exons, introns eu elimino. Tá? Aí tem isso aqui foi bastante importante, gente, caiu na prova da UFT também, ó. Essa questão de splice alternativo. Eu posso brincar com essas pecinhas. Então, aqui, por exemplo, a partir do momento que eu retiro os introns, eu juntei aqui, ó, só azul e roxo, depois eu juntei azul, rosa e roxo. Eu vou brincando com essas pecinhas. Toda vez que eu brinco com essas pecinhas, é claro que eu estou causando aí variabilidade, tá? Eu estou causando o máximo de variabilidade possível e isso é muito importante. Então, isso aqui, esse corte diferente, eu chamo de splice alternativo. Beleza, RNA mensageiro prontinho, maduro, depois que aconteceu os splice, e esse RNA mensageiro maduro, ele vai carregar a informação para a produção de uma proteína. Então, é ali que eu tenho realmente produção de proteína. No final, como que ele vai ficar? Ele vai ficar assim, olha o RNA mensageiro aqui, ó. Aí, cada uma desses... A o G é o quê? O que que essas letrinhas aqui? Essas letrinhas são pares de base nitrogenada. E aí, se eu pegar uma trinca, né? Uma trinca A o G, eu chamo cada trinca dessa de códon. Então, cada nucleotídeos eu chamo de códon. 1, 2, 3, um códon. 1, 2, 3, códon 2, 1, 2, 3, códon 3 e assim sucessivamente. Então, cada um desses códons vai ter informação para trazer um aminoácido para mim. E a gente sabe que os aminoácidos é quem vão formar as proteínas. Agora, o RNA mensageiro está pronto. Amores, e aí? Entenderam essa parte do splice? Conheciam? Entenderam como é que faz para o RNA ficar maduro? Agora, sabem agora o que é um códon? Códon corresponde a uma trinca de nucleotídeo, né? 3 bases nitrogenadas aí, é um códon. E esse códon, ele tem informação para trazer um aminoácido. Certo? Me dá um feedback aí para a gente ir para o final da aula já começar o processo de encerramento da aula. Então, tá bom. Então, bora lá. Continuando, então, o nosso assunto. Peraí, só um minuto. Aqui. Então, continuando aqui, vamos para o nosso último processo agora, que a gente já transcreveu DNA para RNA, já está transcrito, e agora, finalmente, a gente vai produzir a nossa proteína. Se a gente lembrar, qual que é a estrutura celular que produz proteína? É justamente o ribossomo. Então, esse RNA mensageiro, agora ele tem que ir lá para o ribossomo. O ribossomo, ele fica dentro do núcleo da célula? Não, ele não fica dentro do núcleo da célula. Então, agora ele vai sair através da carioteca. A carioteca, que é a membrana nuclear, vai ter vários poros. Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai lá para o ribossomo. Beleza, então aqui, ó, eu tenho aqui o núcleo, o RNA mensageiro formado, saindo do núcleo e indo para o ribossomo. Gente, agora que a gente vai começar a síntese proteica, a síntese de proteína, agora que a gente vai fazer a nossa proteína, agora que é a cerejinha do bolo.
Então, bora lá. Vai ocorrer no citoplasma, porque o ribossomo fica no citoplasma e não no núcleo. E é o seguinte, até agora eu estava tendo uma linguagem de nucleotídeo, de material genético, DNA e RNA. Só que agora eu quero transformar essa linguagem numa proteína, que é uma linguagem de aminoácido. Então eu tenho que traduzir essa informação. É por isso que o processo é chamado de tradução. Gente, para mim produzir uma proteína, eu preciso de 4 ingredientes principais. Primeiro ingrediente que eu preciso é o de RNA mensageiro, que é a receita do nosso bolo. Né? Ele veio lá do núcleo, já com a mensagem do DNA, e ele é como se fosse a receita, o que eu vou precisar para me fazer. Então, a gente vai fazer um bolo, né? Um pão, a gente tem essa receita. Depois, a gente vai precisar do ribossomo, né? Que é quem vai fazer de fato, é como se fosse o nosso cozinheiro. É ele que vai fazer o bolo lá, o nosso padeiro que vai fazer o nosso bolo, o nosso pão. Depois, eu tenho que ter também os ingredientes. Para me fazer proteínas, eu tenho que ter ingredientes, que no caso são os aminoácidos. Beleza. E por final, alguém tem que ir lá comprar esses ingredientes. Alguém tem que trazer esses ingredientes lá para o padeiro, que é o RNA transportador. É ele que vai transportar, que vai movimentar esse aminoácido. Bora! Então, só lembrar que a gente tem aqui 3 tipos de RNA. RNA mensageiro, que tem a informação. O RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos para a formação de proteína. E o RNA ribossômico, que vai literalmente produzir. Lembrando aqui do ribossomo, né, gente? Esse ribossomo ele é formado por RNA ribossômico e proteína. Ele tem essa subunidade maior e vai ter uma subunidade menor. Então, ele é como se fosse um pãozinho, assim, que ele vai encaixar, tá? Ele é um aparelho que encaixa uma maior, uma unidade maior e uma menorzinha. Beleza, responsável pela fabricação de proteínas. Bom, o RNA mensageiro está maduro, já está com os códons todo pronto e ele vai ali, peraí, depois eu vou explicar isso, depois ele vai lá para o ribossomo. Então, vocês estão vendo essa estrutura aqui que está parecendo uma caveirinha? Então, ó, se vocês olharem, tem 2 olhinhos azuis aqui, né? 2 olhinhos aqui azuis, parece uma caveirinha. A subunidade maior é a cabecinha, a subunidade menor seria aqui o maxilar. Beleza. Então, aqui, gente, saibam que eu tenho 2 locais. Ó, eu tenho esse primeiro olhinho e esse segundo olhinho, onde vai encaixar o RNA transportador. Então, como é que é isso, gente? Olha, eu tenho aqui uma informação, a primeira informação chamada de AUG. AUG. Aí eu tenho um RNA transportador que vai transportar o aminoácido que corresponde a esse códon. Se a gente olhar aqui nessa tabela, onde é que está o AUG? Então, primeira coisa, eu tenho que vir aqui, ó, primeiro é nessa coluna, né, azulzinha. Primeiro eu encontro a letra A. Depois eu encontro o U. O U é aqui, ó, na vertical, nessa outra coluna. E depois eu vou na letra G, que está aqui, ó, do outro lado, do lado direito. Então, o G significa match, né? Vamos ver o que o match significa? O match, na verdade, é metionina. Essa aqui é uma sequência iniciadora. Aí vai continuar. Depois, U. O tem que ligar com quem? U se liga com quem? Com A. Aí eu tenho 3A. 1, 2, 3. Aí eu vou na tabela e vou olhar. Ó, o A aqui embaixo, A lá em cima e depois a minha sequência de A. Cadê? A. Então, A aqui. São 3A. Eu tenho que encontrar os meus 3A. Onde está 3 vezes o A. Aqui, ó. Fica lis. Vamos ver o que é lis. Lisina. Aí ele vai trazer aqui, ó, vai trazer esse aminoácido que vai corresponder a esse meu códon, tá? E assim vai sucessivamente. O que vai acontecendo é que toda vez que vai trazendo, que um RNA transportador vai trazendo um aminoácido, eles vão começando a se ligar por uma ligação que eu chamo de ligação peptídica. Então, ele vai se ligando um aminoácido no outro, até formar, então, uma proteína. Lembrando que a ligação peptídica entre um aminoácido e outro sempre vai perder uma molécula de água.
e eles vão se ligando, né, vai mudando a conformação até formar mesmo uma estrutura de proteína mais complexas, tá? Eu tenho estruturas que também eu chamo de poliribossomos, onde vai ser uma fábrica de proteínas. Eu tenho vários ribossomos juntos fazendo, né, essas proteínas. Gente, então, eu não sei se deu para vocês perceberem, né, se deu para vocês entenderem como é que é formado uma proteína. Deu para entender o processo de proteína? A Clara perguntou assim, agora que eu estou vendo, ó. O splice alternativo é só a mudança da posição dos exons? Sim. Aí eu tenho uma mudança de posição que isso garante uma variabilidade. Uma variabilidade para mim. Então, isso é um splice alternativo. Gente, a gente está aqui avançando no horário da nossa aula, né? Na verdade, o nosso tempo aqui, ele está bem curto agora. Deixa eu só mudar aqui a câmera, só um pouquinho. Pronto. O nosso tempo agora, ele está bem curto, né? Mas eu quero saber se deu para entender, se deu para pegar. Toda essa explicação que eu dei para vocês, eu tenho uma lista de exercício que corresponde à explicação de hoje. É uma lista de exercícios com questões da UNIRG, com questões da UFT e com questões da Unitim, tá? Eu selecionei as últimas provas, todos caíram esse assunto. Então, gente, é para vocês responderem essa lista de exercício com segurança. Porque eu expliquei a aula. Então, se você... Tudo que pediu nessas questões, eu trouxe informação nessa aula, tá? Agora, no final, eu sei que na síntese proteica é um pouquinho mais complexo para a formação da proteína. E eu tenho um vídeo que eu vou disponibilizar para vocês, que é uma animação, e um professor narrando essa animação, né? Que mostrando justamente todo esse processo da síntese de proteína, que eu acho que vai dar a clareada na cabeça. Vai falar assim, agora eu entendi, tá? Se ainda não ficou bastante claro. Então, eu tenho duas coisas para passar para vocês. A lista de exercício e também esse vídeo, que é para dar aquela resumidona toda na aula que eu falei hoje, tá bom? Para fazer todo o processo de síntese de proteína. É 1 minutinho só de vídeo, assim, é só o esqueminha mesmo, aí vocês vão conseguir compreender tranquilamente. Beleza, gente? Querem comentar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Esse foi o material que eu trouxe para vocês. Eu sei que é um material que é um pouco denso, mas é como eu falei para vocês, eu estou indo em cima do que esses vestibulares estão pedindo. Eu não estou enrolando, eu não estou dando conteúdo que não vai cair, eu estou dando conteúdo que vai cair. Eu estou sendo pontual com vocês, estou falando, esse conteúdo vai cair. Por mais enjoadinho que ele seja, é o conteúdo que vai cair, então vocês têm que estar fera nisso. Tá bom? Deu para entender? Deu para revisar? Gostaram da aula? Comentem aí para me saber, eu preciso do feedback de vocês. Então, tá bom. Muito obrigada, Andressa. Muito obrigada, Ana. As Anas, né? Muito obrigada todo mundo que participou da aula. Foi realmente um grande prazer estar com vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para o processo de aprendizado de vocês. Tamo junto. Eu quero que vocês sejam de fato aprovadas, né, e aprovados. Eu não tô brincando, sabe? O sonho nosso aqui da MetaVest é ter 100% de aprovação ou então a máxima quantidade de aprovação. A gente não tá enrolando, a gente quer você lá, entendeu? A gente tá querendo, a gente tá caminhando para você estar lá. E se vocês precisarem de qualquer dúvida, de qualquer ajuda, eu estou à disposição de vocês. É só me mandarem uma mensagem, tá? Tô mandando a lista, tô mandando o vídeo. E aí, a gente se encontra até na próxima aula. Bom estudo para vocês aí. Um beijo!